Abraço aos amigos ligados no canal do YouTube Papo de Bola FC. Estamos chegando com os resultados de ontem e os jogos de hoje pelo Brasil e pelo mundo. Campeonato Mineiro Módulo 1, primeira fase, 7ª rodada. Ontem, Atlético Mineiro 1, Atlético Clube 0. Hoje, 7 da noite, tem América Mineiro e Clube Atlético Patrocinense. 7h30 tem Pouso Alegre e URT. 8 da noite, Democrata de Valadares e Tombense. 8h30 da noite, Vila Nova e Caldense. A Taça Guanabara, primeira fase, 7ª rodada, hoje, 3 da tarde, Madureira e Flamengo. 7 da noite, Volta Redonda e Audax Rio. 9h35 da noite, tem Nova Iguaçu e Fluminense. Pelo Campeonato Paulista da Série 1, primeira fase, 7ª rodada. Ontem, Santo André 0, Grêmio Novo Horizontino também 0. Hoje, às 7 da noite, tem Ponte Preta e Botafogo de Ribeirão Preto, Ferroviária e Palmeiras, Ituano e Guarani de Campinas. Às 9h30 da noite, tem Corinthians e São Bernardo Futebol Clube. Campeonato Paulista da Série A2, primeira fase, 7ª rodada. Hoje, 3 da tarde, Rio Claro e Primavera, Lemense e RB Brasil. 7 da noite, Osasco Audax contra o Monte Azul, Taubaté e Velo Clube, Oeste e São Caetano. 7h30 da noite, São Bento e 15 de Piracicaba. 8 da noite, Portuguesa de Desportos contra o Juventus e a Portuguesa Santista enfrentando o Linense. Pelo Campeonato Paulista da Série 3, primeira fase, 6ª rodada. Hoje, 3 da tarde, Capivariana e Votoporanguense, Esporte Clube São Bernardo, União Suzano, Rio Preto e Olímpia. 7 da noite, Comercial de Ribeirão Preto e Bandeirante Futebol Clube, Sertãozinho e Matonense. 7h30 da noite, Marília e Desportivo Brasil. 8 da noite, tem Barretos do Noroeste e São José Esporte Clube contra o Nacional. Campeonato Gaúcho da primeira divisão, primeira fase, 7ª rodada. Hoje, 7 da noite, tem União Frederiquense contra o Grêmio, São Luís e Caxias. 9h30 da noite, Internacional e Brasil de Pelotas, Novo Hamburgo e Guarani de Bagé. Campeonato Catarinense da Série A, primeira fase, 8ª rodada. Hoje, 4 da tarde, tem Barra contra o Estilo Luz. 7 da noite, Concórdia e Chapecoense. Às 9h30 da noite, Joinville e Juventus. Campeonato Paranaense da primeira divisão, primeira fase, 8ª rodada. Hoje, 6 da noite, tem Rio Branco e Azures. 7 da noite, Cianorte Paraná Clube. 8h30 da noite, Maringá e Operário Ferroviário, Curitiba e Atlético Paranaense. 9h30 da noite, FC Cascavel contra o São Joséense. Campeonato Baiano da Série A, primeira fase, 5ª rodada. Hoje, 7h15 da noite, tem Jacuipense e Bahia de Feira. Campeonato Pernambucano da Série A, primeira fase, hoje, 3 da tarde, Retrô e 7 de setembro. 8h30 da noite, Caruaru City contra o Ibis. Campeonato Cearense da primeira divisão, primeira fase, 13ª rodada. Hoje, 3 da tarde, Ferroviária e Pacajus, Atlético Cearense Crato, Calcaia e Igatu e Casa e Maracanã. Campeonato Potiguar da primeira divisão, Copa Rio Grande do Norte, primeira fase, 2ª rodada. Hoje, 7 da noite, tem Santa Cruz de Natal contra o América de Natal. Às 8 da noite, Açu contra o Potiguar de Mossoró e o Potiguar de Currais Novos recebe o ABC. Pelo Campeonato Paraibano da primeira divisão, primeira fase, 4ª rodada. Hoje, 8h15 da noite, tem Nacional de Patos contra o CSP. Campeonato Piauiense da Série A, primeira fase, 8ª rodada. Ontem, Fluminense 5, Parnaíba 0. Hoje, 8 da noite, tem 4 de julho contra o Flamengo. Copa Lagoas 2022, primeira fase, 5ª rodada. Ontem, CSE 0, Jaciobá 1, Céu 0, Zumbi 3. Hoje, 3 da tarde, tem CRB e Miguelense, Atalainense contra o Coruripe, Dinamo e Dimensão Saúde. 8 da noite, Cruzeiro e Asa. Campeonato Goiano da primeira divisão, primeira fase, 2º turno, 2ª rodada. Hoje, 3h30 da tarde, tem Iporá e Craque. 7h30 da noite, Goianésia contra o Jataiense, Goiatuba e Atlético Goianiense e o Vila Nova recebendo a equipe do Aparecidense. Às 8h30 da noite, tem Grêmio Anápolis contra o Anápolis. Campeonato Brasiliense da primeira divisão, primeira fase, 8ª rodada. Hoje, 10h30 da manhã, a bola já está rolando para Brasiliense Taguatinga.
Às 3h30 da tarde, Lusiânia contra o Gama, Brasília e Santa Maria. Às 4 da tarde tem Ceilândia e Capital. E às 4h30 da tarde, Unai e Paranoá. Campeonato Mato Grossense da primeira divisão, primeira fase, quinta rodada, 3 da tarde hoje, União ABC contra o Costa Rica, Coxim e Águia Negra. 8 da noite, Operário de Campo Grande contra o Chapadão e o Navairense contra o Dourados. Campeonato Sul Mato Grossense da primeira divisão, primeira fase, oitava rodada ontem, Academia 0, Dom Bosco também 0. Hoje, 7 da noite, tem Sport Sinop contra o Cuiabá, União de Rondonópolis contra o Ação. 7h30 da noite, Operário de Várzea Grande contra o Nova Mutum. E às 8 da noite, Sorriso e Luverdense. Campeonato Paraense da primeira divisão, primeira fase, sexta rodada. Hoje, 3h30 da tarde, tem Bragantino e Remo. 4 da tarde, Águia de Marabá e Tapajós. 6 da noite, Independente e Amazônia. 8 da noite, Paysandu e Tupiranga. Campeonato Amazonense da primeira divisão, primeira fase, sétima rodada. Hoje, 3 da tarde, tem Penarol e Manaus. 3h30 da tarde, Princesa de Solimões contra o Fast Clube, Nacional contra o Amazônia, Clipper contra o São Raimundo, JC Futebol Clube contra o Operário. Campeonato Acreano da primeira divisão, primeira fase, turno complemento da primeira rodada. Hoje, às 5 da tarde, tem Galvez e Andirá. E às 7 da noite, Atlético Acreano contra o Plácido de Castro. Copa do Nordeste 2022, primeira fase, quinta rodada ontem, Botafogo da Paraíba 1, Fortaleza também 1, Ceará 0, Sport Recife 0, Náutico 3, Atlético de Alagoinha 0. Hoje às 7h30 da noite tem Bahia e CSA, Souza da Paraíba contra o Sampaio Correia. E às 9h30 da noite, Altos do Piauí contra o Campinense da Paraíba. Taça Libertadores da América, fase preliminar, jogos de volta. Ontem, Barcelona de Guayaquil do Equador 0, Montevideo City Torque do Uruguai também 0. Nos pênaltis, 8-7 para o Barcelona de Guayaquil, classificado para a próxima fase. Hoje, 7h15 da noite, tem Bolívar da Bolívia contra o Deportivo Lara da Venezuela. Primeiro jogo 3-2 para o Bolívar da Bolívia. E às 9h30 da noite, o Olímpia do Paraguai recebe a Universidade César Falejo do Peru. Primeiro jogo 1-0 para o Olímpia do Paraguai. Pela Liga dos Campeões da Europa 2021-2022, oitavas de final, jogos de ida. Ontem, Sporting de Portugal 0, Manchester City da Inglaterra 5, Paris Saint-Germain da França 1, Real Madrid da Espanha 0. Hoje, 5 da tarde, tem o Salzburg da Áustria contra o Bayern de Munique da Alemanha e o Villarreal da Espanha recebe a equipe do Juventus da Itália. Lembrando que logo mais o canal do YouTube Papo de Bola FC transmite o jogo às 9h30 da noite, Corinthians e São Bernardo Futebol Clube. Com os resultados de ontem e os jogos de hoje pelo Brasil e pelo mundo, para o canal do YouTube Papo de Bola FC, falou Chico Cícero.